Nutrição orientada e os remédios da natureza. Capítulo 15. Bebidas estimulantes. Muitos refrigerantes contendo cafeína são vendidos no mercado. Os principais entre eles são as colas, alguns dos quais, conforme se verificou, contêm de 20 e mais de 40 mg de cafeína por copo. Seus efeitos deletérios no corpo são muito semelhantes aos do café e, além disto, ainda se deve considerar o efeito de sua grande quantidade de açúcar. Algumas colas detêm a ser altamente ácidas, de modo que seu uso habitual produz erosão no esmalte dos dentes. Quando imerso em refrigerante carbonatados, os dentes humanos ficam descalcificados dentro de 2 semanas, a não ser em situações muito especiais. Não precisamos de nenhum tipo de estimulante. Todos os estimulantes, de quaisquer que seja a espécie, são danosos à saúde. Não podemos classificar nenhum deles como alimento ou fonte de vitamina para o bem-estar do homem. Café, mate, chá preto, chocolate ou cacau, cola, coca, guaraná e outros mais usados em forma de bebidas ocasionais ou regulares são todos altamente prejudiciais à saúde. E todos contêm doses mais ou menos iguais de alcaloides, se feriam e em parte porque não são tomados na mesma forma e quantidade. O princípio ativo predominante de todos eles é a cafeína. Este alcaloide é um estimulante dos centros nervosos do cérebro, que produz um despertamento com mais rápido fluxo dos pensamentos, o que dá a sensação de alívio, de fadiga e bem-estar. Mas esse resultado não deve ser considerado benefícios, visto como são produzidos à custa de enfraquecimento posterior e maior univiamento do cérebro, cerca de 24 horas após a ingestão da droga. A cafeína, mesmo em doses moderadas, produz um prolongado aumento de secreção estomacal, provocando o surgimento de úlceras. Quanto maior for o fluxo de ácido do estômago, menor a possibilidade e o indivíduo restaurará-se de suas úlceras do estômago. Além disso, uma vez formado o hábito, cria-se uma dependência da droga, difícil de ser abandonada, e as possíveis consequências serão nervosismo, ansiedade, insônia e tremores, aumento de secreção gástrica e de acidez estomacal com grande irritação, irregularidade cardíaca com palpitações, pulso rápido, distúrbios rítmicos e desenvolvimento de problemas nas coronárias. Nos casos de glaucoma, agravamento da doença pelo aumento da pressão nos olhos e talvez a mais grave das consequências, a secreção inútil em excesso de insulina. E esse hiperinsulinismo produzirá infalivelmente a hipoinsulinismo, e aí estará instalada a diabetes. O café em grão contém até 2% de cafeína e uma xícara de café, como se usa comumente, comporta de 100 a 150 mg de cafeína pura e de 13 a 35 mg no café chamado descafeinado. De uma única espécie de refrigerante são bebidas diariamente em todo o mundo cerca de 100 milhões de garrafas contendo algumas toneladas de cafeína pura, suficiente para viciar os seus usuários, especialmente as crianças, e isto sem mencionar os demais ingredientes, também perigosos. O chocolate é em suas várias formas ou sob diversos nomes comerciais, contém boa quantidade de cafeína, mas um de seus grandes males é que, alinhado
ao açúcar e ao leite é juntamente o ácido oxalaico inorgânico que constitui um tremendo descalcificante, contribuindo para o enfraquecimento do sangue, dos ossos e dos dentes, sendo muitas vezes a principal causa da anemia. Assim, de forma rápida e resumida, condenamos o uso de qualquer bebida estimulante, quer seja café, chá mate e da Índia, chocolate ou refrigerante. Em primeiro lugar, porque absolutamente não precisamos de estimulante para manter a saúde, como o cavalo não precisa de chicote para ter força. E em segundo lugar, porque exceto os alimentos líquidos como o leite e os sucos de fruta e de hortaliça, é a água que bebemos. Não precisamos de nenhum outro líquido. E por uma orientação errada que os homens se habituaram a empurrar o alimento para o estômago à custa de goles de café, chá ou refrigerante sem mastigar e sem saborear o gosto daquilo que come. Daí resulta má digestão e suas consequências. Fora, pois, com todo o erro dietético, fora com os líquidos desnecessários, a não ser que se queira ocasionalmente tomar um chá de ervas medicinais, como trevo roxo, alfafa, capim, cidreira, hortelã, camomila ou outras, mas não com o propósito de ter alguma coisa com que forçar o alimento a descer, principalmente esôfago abaixo. Resumo elucidativo. Em Ciência do Bom Viver, Ellen White resume em poucas palavras todos os maus efeitos dos estimulantes notavelmente. O chá, o café, mais usado que outros na época. Diz, o chá atua como estimulante e até certo grau produz intoxicação. A ação de café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante. São excitados os nervos e o estômago. Antes comunicam irritação ao cérebro, o qual, por sua vez, desperta para transmitir aumento de atividade ao coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Esquece-se a fadiga, parece aumentar a força, desperta o intelecto, torna-se mais viva e imaginação. Em virtude desse resultado, muitos julgam que seu chá ou café lhe faz um grande benefício, mas é um engano. Chá e café não nutrem o organismo. Seu efeito produz-se antes de haver tempo para ser digerido ou assimilado, e o que parece força não passa de incitação nervosa. Uma vez dissipada a influência do estimulante, abate-se a força não natural, sendo o resultado um grau correspondente de languidez e fraqueza. O uso continuado deste irritante nervoso é seguido de dores de cabeça, insônia, palpitação, indigestão, tremores e muitos outros males, pois eles gastam a força vital. Os nervos fadigados necessitam repouso e quietação, em lugar de estimulante e superatividade. A natureza necessita de tempo para recuperar as exaustas energias. Quando suas forças são aguilhoadas pelo uso do estimulante, consegue-se a mais durante algum tempo, mas à medida que o organismo se enfraquece, mediante o uso contínuo, torna-se gradualmente mais difícil erguer a energia ao desejo nível. A exigência de estimulante se torna cada vez mais difícil de controlar, até que a vontade é vencida, parecendo não haver poder capaz de negar a satisfação do forte apetite contrário. A natureza são reclamados estimulantes mais fortes e ainda mais fortes, até que a natureza exausta já não pode corresponder.
E que dizer do café de cevada? Não há nenhum mal na cevada com cereal, em forma de alimento, mas há um positivo mal no que quer que seja torrado à moda brasileira, desde que o cereal seja torrado a ponto de ficar preto, como se faz usualmente o grão. Observe todos os gases altamente venenosos da fumaça, que são depois transmitidos no líquido ingerido, e aí maior vítima será o fígado. É esta a razão por que tantos usuários de café de cevada se queixam de gastrite e problemas no fígado. Assim, embora a cevada seja um excelente cereal torrada, se torna prejudicial. Na Europa e noutras partes se tostam os grãos para ficarem pouco mais que dourado, juntamente com o malte. Esses grãos inteiro ou apenas quebrado, não moídos, são fervidos por alguns minutos e dessa cocção resulta uma bebida muito saborosa e cheirosa, um excelente alimento, mas tomar cevada queimada só para imitar o café nunca será café. E depois de tudo, mesmo sem a cafeína, ainda é prejudicial.